Graça e paz, irmãos, é bom estar com os irmãos aqui, né? Mais um retiro aqui dos irmãos aqui não só da localidade do Rio, né? Mas os irmãos também de Miguel Pereira, de Niterói e outras localidades também. E dando continuidade à nossa meditação, né? Nesses dias aqui, nesse tema de costurando as redes, né? Para um bom testemunho. Hoje a gente vai estar entrando no assunto da submissão, né? Ontem foi falado aqui com relação à oração, e hoje a gente vai meditar um pouquinho, né? Com a ajuda do Senhor, nesse assunto da submissão. Né? É um assunto bem extenso, né? Ele abrange vários aspectos. Não tem como, assim, nem tem pretensão disso, de esgotar todo o assunto, mas a intenção é ficar, lógico que eu vou tocar em alguns aspectos, né, para a gente ter melhor compreensão desse assunto, mas eu vou estar mais focado, né, com relação do nosso relacionamento como irmãos, como igreja, né, nesse sentido de igreja, né, corpo de Cristo. Ainda que eu vá tocar em alguns outros aspectos para a gente ter uma melhor compreensão. Eu queria usar, né, como versículo base, né, eu vou estar usando como versículo base dois versículos, um textozinho e um versículo, né, para um contrabalançar o outro. Eu creio que um contrabalança o outro, para a gente não ter a inclinação só para um lado. E o primeiro texto que eu queria começar é de Hebreus, né? Hebreus 13, carta aos Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Fala assim: obedecei aos vossos guias, em algumas versões está pastores, né? E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Né? Então, é um versículo bem claro, né? Que ele começa falando, né, sobre a obediência, né? Obedecei aos vossos pastores ou guias e sede submissos a ele, que começa o assunto da submissão, mas também aparece essa palavra, né? Obedecei, né? Então a gente, para entender, é um outro ponto, né, que eu devo estar tocando também, para a gente entender bem a submissão, é necessário que a gente entenda também com relação à autoridade de Deus e à obediência, né? Então são alguns pontos que eu pretendo tocar, né, para o melhor esclarecimento, né, melhor entendimento dos irmãos. E o outro texto está em Efésios 5. Efésios 5, 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21, que fala assim, ó: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então são esses dois versículos que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente. O primeiro fala a gente vai notar que a obediência no Hebreus 13, 17, a obediência e a submissão, ela está correlacionada aos pastores, não está falando diretamente para Deus. Então aqui é uma obediência para aqueles que cuidam dos irmãos, aqueles irmãos que estão nas localidades, que estão com encargo com relação à vida dos irmãos, que estão cuidando dos irmãos, pastoreando os irmãos, estão suprindo os irmãos, estão alimentando os irmãos, estão cuidando dos irmãos, né? Então aqui a gente já começa a ver
o assunto da delegação de autoridade de Deus, da autoridade de Deus, né? Porque essa palavra obediência, ela está ligada diretamente com a autoridade de Deus, né? Mas aqui a gente não vê uma obediência prestada a Deus, a gente vê uma obediência prestada àqueles irmãos que estão servindo na igreja, né? Por contrapartida, eu peguei aquele texto também de Efésios, que diz: sujeitai-vos uns aos outros, para contrabalançar isso, porque se a gente pegar só esse versículo aqui de Hebreus, a gente pode ter a impressão enganada, equivocada, que obediência e submissão é só para os novos convertidos. Mas esse texto de Efésios, ele nos deixa bem claro que sede submissos uns aos outros. A submissão é para todos, não é só para aquele irmão novo que está começando na fé. Então, todos nós devemos ser submissos uns aos outros, né? Então, eu queria estar falando aqui, né, continuando nesse versículo 17 de Hebreus 13, obedecer aos vossos guias ou pastores, aqueles que, né, estão na nossa comunidade lá, na nossa assembleia, né, cuidando de nós, nos suprindo nas nossas necessidades. Sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Né? A gente está vendo aqui que tem um cuidado, é aquele que realmente cuida de você, aquele que está velando pela sua, que você vê um cuidado dele, né? No apacentamento, no alimento, né? No serviço dele com relação à sua própria vida. Como quem deve prestar contas. Então, aqui é outra palavra bem significativa, né? Devem prestar contas, porque cada coisa, o nosso serviço na igreja, cada um de nós vamos prestar conta ao Senhor, do que nós fazemos por meio do corpo, né? Então, vamos prestar contas ao Senhor. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, para que o irmão não trabalhe, tenha um trabalho e no final de contas de tudo, o irmão não veja um resultado no seu serviço no Senhor. O irmão está trabalhando, está apacentando, está suprindo com a palavra, né? Está pastoreando, está cuidando dos irmãos e você não vê um resultado no seu trabalho. Então, é um trabalho que passa a ser gemendo, né? Sofrido. O irmão sofre com isso, porque ele não vê, né, os irmãos avançando na fé, né? Porque isso não aproveita a vós outros. Agora, esse aqui é a parte bem interessante, porque isso não aproveita a vós outros, né? Interessante que o obedecer, né, falar obedecei aos vossos pastores ou aos vossos líderes, né, aos vossos guias, está ligado, a obediência ligado intimamente à autoridade, né? E sede submissos. A submissão é uma palavra que ela está na igreja, né? No contexto bíblico, ela está intimamente ligada com a edificação da igreja, com a nossa edificação individual, com a edificação da igreja, né? E submissão também é uma palavra que ela está ligada com reconhecimento de quem nós próprios, reconhecimento próprio de quem nós somos no corpo de Cristo. Quem somos nós no corpo de Cristo? Que Deus tem feito na minha própria vida, né? Então, Deus ele tem feito algo na minha vida, Deus tem feito algo na sua vida, né? E a submissão ela está estreitamente também ligada com o que eu sou, como eu me reconheço no corpo de Cristo, né? Então, porque Deus ele coloca alguns em posição de autoridade, né? Determinado momento, outros em posição de submissão, mas esses que estão em autoridade, muitas das vezes também eles estão em posição de submissão. Então, nós temos que aprender a autoridade, né? A obediência, mas temos também a aprender submissão, né? Por isso que a submissão é para toda a igreja, para todos nós. Porque isso não aproveita a vós outros, porque quando não há submissão, quando não há obediência, não há edificação.
o corpo fica infrutífero, infrutuoso. O Senhor não opera, não pode operar por conta da insubmissão, né? E é diante desse contexto que a gente vai começar a ler alguns textos, né? Eu vou ler vários textos para a gente estar entendendo um pouquinho melhor esse assunto. Ainda que em Hebreus, né? Hebreus 1, vamos aqui na carta aos Hebreus mesmo, eu vou para o capítulo 1. Vamos começar falando um pouco na origem, né, da autoridade de Deus e autoridade, sentido da autoridade e obediência, e a gente vai avançando no assunto. Hebreus 1, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Só aí, né? Então, a gente vê aqui interessante esse versículo, né? Diz que Deus, né, o Senhor Jesus, ele é o resplendor, no versículo 3. O Senhor Jesus, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, né? Quando você vê Jesus, você está olhando para Deus. Você quer conhecer Deus? Conhece a Jesus Cristo. Temos que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Conhecendo o Senhor Jesus, você conhece o Senhor, né? Se eu não me engano, foi Filipe que falou, né? Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor falou: Filipe, já estou há tanto tempo com vocês e você me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Senhor Jesus, vê o Pai. Quem conhece o Senhor Jesus, conhece o Pai, né? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Aí continua aqui, na expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? A palavra de Deus, ela está ligada à autoridade de Deus, e o seu poder, o poder de Deus é a obra de Deus, né? Deus forma tudo pela palavra, pela sua autoridade. Haja luz e houve luz, né? Não foi assim? Pela palavra do seu poder. O poder de Deus é o resultado da sua palavra. A palavra é a autoridade suprema de Deus. O Senhor, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, a palavra de Deus é a autoridade de Deus. Amém, irmãos? Outro versículo também, Romanos 13. Romanos 13. Carta aos Romanos, capítulo 13. Versículo 1 e 2. Romanos 13, versículo 1 e versículo 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a gente vê, né, dentro daquilo que eu já falei, né, Deus, ele é toda a autoridade no universo. No universo não existe autoridade fora de Deus, né? E a autoridade de Deus ela é constituída para pôr todas as coisas em ordem, né? Deus, ele põe todas as coisas em ordem, segundo a sua autoridade, segundo o seu poder, o seu mover, né? A autoridade, ela vem do trono de Deus, diretamente do trono de Deus, que é onde Deus governa, né? O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade passada e eternidade a eternidade futura, né? E o trono de Deus, ele é estabelecido em autoridade, né? Então, o poder de Deus, a autoridade de Deus procede do seu trono, porque é de onde o Senhor governa, né? E diz aqui que todas as autoridades,
13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades procedem de Deus. Começa a falar da delegação de autoridade, né? A autoridade de Deus, ela está em todo o universo. Todo lugar, todo local que a gente vai, a gente vê a autoridade de Deus. A autoridade de Deus está na igreja, né? Deus, ele tem autoridade na igreja, mas a autoridade de Deus não está somente na igreja, está nos governos seculares também, né? O Senhor, ele move reis, estabelece reis. Tudo acontece segundo a vontade do Senhor, né? É Ele que move reis e estabelece reis. Para quê? Para mudar os tempos e as estações. É Ele que muda os tempos e as estações. Como é que Ele faz isso? Movendo reis, estabelecendo reis. Ainda que sejam governos iníquos, né? Mas para cumprir o seu propósito. Muitas das vezes para a disciplina da própria igreja, né? Então o Senhor estabelece, muitas das vezes nos põe debaixo de um governo ímpio para tratamento da igreja, né? Como vem lá de Faraó, né, no Egito, o povo escravo ali, né? Nabucodonosor na Babilônia, Medo Persa, Grécia, Roma, né? São governos de iniquidade. E hoje, nos nossos tempos, não está muito diferente, né? A iniquidade, ela tem avançado sobre a terra. Mais um pouquinho aí vai entrar o governo do iníquo, né? E é o Senhor que faz isso, né? Em Babilônia, estava tratando com a idolatria do povo. E aí foram levados cativos para a Babilônia. Então, cada era dessa, existe um tratamento de Deus com o seu povo, né? Então, todas as autoridades constituídas são constituídas por Deus. A autoridade, ela está na família, no pai e na mãe. Agora, quem é o mais importante? O pai ou é a mãe? Ambos são importantes. Só muda a função. Existe uma diferença de função, mas a importância é a mesma, né? Eu não gosto muito, quando a gente fala da palavra submissão, e você vai no dicionário, você encontra um contexto de que o submisso é aquele inferior e o que exerce autoridade é aquele que está por cima, né? Que a Escritura, quando a gente começa a entender bem esse assunto, ela fala que no mundo é assim, não é? Mas entre vós não. Entre vós não é assim. O caminho do Senhor é um caminho totalmente diferente, é avesso ao nosso caminho, né? Outra coisa que a gente tem para falar de autoridade e submissão, que a autoridade e a submissão, ela não está em nós. A autoridade e submissão, ela está em Deus. É algo que começa em Deus, né? E nós só podemos ser submissos ou exercer autoridade se nós temos Deus em nós. Se Deus, ele se expressa por nós, porque isso é algo que vem da própria vida do Senhor, uma questão de vida de Deus em nós, né? Por isso que nós cantamos aqui, que Ele cresça e eu diminua, porque que Ele apareça e eu me constranja. Então, por isso que você tem que saber quem você é sem Cristo também. Nossa carne não habita bem algum, né? Então, em nossa carne não habita bem algum, mas nós também temos um tesouro no vaso de barro. Nós temos o Senhor. E pelo Espírito, né, essa nova vida pelo Espírito, o Senhor, ele nos dá condição de exercer autoridade e de ser submisso também, porque é uma coisa de vida de Deus em nós. É algo que é o Senhor mesmo operando em nós, não vem de nós, não procede de nós naturalmente. O homem natural, ele vai se inclinar para as coisas da carne, fazer a sua própria vontade, do pensamento, do coração, né, e gerar morte. Mas aquele que se inclina ao Espírito, ele gera vida de Deus. A vida de Deus começa a ser expressada, né? Então, por isso que fala, né, autoridades, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo, versículo 2, 13:2 de Romanos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, voltando para o primeiro versículo de Hebreus 13 que a gente leu, né? Fiquem frutíferos, não tem edificação. O Senhor não encontra caminho em nós, por conta da desobediência e por conta, né, da falta de submissão, né? Queria estar avançando mais com os irmãos, queria estar lendo um texto lá de Gênesis
Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Só a parte A, irmãos. Eu vou estar lendo só a parte A do versículo. Então, Gênesis 1, 26 fala assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Só até aí. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, ou seja, e exerça ele autoridade. Entende? Então a gente vê que o primeiro ponto que eu queria comentar desse versículo, né, que o Senhor fala, façamos o homem. Né? Então a gente conhece, eu creio que a maioria dos irmãos conhece, que é a Trindade, a própria Trindade falando aqui. Façamos o homem, por isso que é plural, façamos o homem, singular. Né? E a gente sabe também, como eu já falei, né, o texto de Hebreus 1, de 1 a 3, que o Senhor Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Né? Ele é a imagem de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Né? Então aqui quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque Deus ele se sente representado pelo Senhor, que é a imagem de Deus. O Senhor Jesus, ele é a imagem de Deus. Na Trindade, quem é a imagem de Deus? O Senhor Jesus, né? E também o Espírito se sente representado pelo Senhor Jesus, como imagem, né? Então, o Senhor Jesus, ele é a imagem do Pai e ele é a imagem do Espírito. É a expressão exata do seu ser. Nem mais, nem menos, mas a expressão exata do seu ser, né? E a gente vê agora outro princípio aqui interessante, que a gente observa, é que essa imagem de Deus, que Deus ele quer fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele governe, para que ele exerça autoridade. Então a gente começa a ver também o princípio da delegação de autoridade e o propósito da delegação da autoridade de Deus. Deus, quando delega autoridade, ele tem um propósito. Para que ele faz isso? Por que ele faz isso? Né? Então, se o homem tem a sua imagem e semelhança e tem autoridade, é para que essa imagem e semelhança, ela venha a ser conhecida de todos, né? Então, Deus quer que o homem seja uma expressão dele mesmo, né? Para toda a criatura. Então, o homem foi criado para isso, para ser imagem e semelhança de Deus, para expressar Deus. Né? A gente está costurando, o nosso tema, né? Costurando as redes para um bom testemunho, né? Então, um bom testemunho, qual é o bom testemunho? Você expressar Deus com responsabilidade, né? E com exatidão, né? Sem negligenciar. Né? Quando a gente expressa Deus com responsabilidade, quando a gente expressa a imagem de Deus, né? Com fidelidade, nós somos investidos de autoridade de Deus. Né? Deus, ele coloca, quando Deus delega a sua autoridade, ou seja, a sua imagem para cada um de nós, às vezes nós não damos conta nisso, mas inclusive os anjos também, toda criatura de Deus, seja anjo ou homem, quando é colocado numa posição de autoridade, Deus está colocando aquela criatura ali à prova. Né? Então a gente vê que Deus, ele quando criou os anjos, ele colocou todos os anjos em prova, porque quando ele criou todos os anjos, cada um, né, com a sua glória diferente, cada um com a sua autoridade, né, e a gente sabe que 1/3 Satanás caiu, e 1/3 também dos anjos também caíram com ele. Satanás caiu e arrastou 1/3 dos anjos do céu com ele. Estavam em prova e nem se davam conta disso, né? E o homem, semelhantemente, quando o homem foi colocado também no jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus, para que ele governe, domine, né? Um homem responsável, para que cuide do jardim. Pode comer livremente, de toda a árvore do jardim, pode comer de tudo livremente, inclusive da árvore da vida, mas dessa árvore aqui não. Então o homem estava sendo colocado em prova também. Existia um mandamento lá no jardim do Éden:
Dessa árvore, não. Esse era o único mandamento que existia no jardim. Dessa árvore, não. Então, o homem investido da imagem de Deus, né? Autoridade de Deus, e agora ele é colocado em prova. E a gente sabe também que o homem também caiu, perdeu a imagem de Deus, né? Vamos ver um texto aqui em Isaías, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Isaías, que se eu não me engano, 14. Isaías 14 mesmo. Isaías 14, do 12 até o 15. Livro de Isaías 14, capítulo 14, do 12 até o 15. Fala assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhança ao Altíssimo. Né? Então a gente vê aqui o princípio, né, da queda de Satanás. O princípio da queda de Satanás é um princípio da autoexaltação. Esse é o princípio da queda de Satanás. Ele queria se auto-exaltar. Ele queria usurpar a autoridade de Deus. Então, o que existe quando a gente fala que na igreja existe uma batalha espiritual, uma guerra na edificação da igreja, a gente está falando disso, de uma luta espiritual, de uma guerra espiritual pela autoridade de Deus. Né? Deus, ele tem autoridade, Deus tem todo o poder, mas existe uma investida das trevas para usurpar essa autoridade de Deus, para tomar a vontade dele, que nasceu no coração de Satanás, foi colocar o seu trono acima do trono de Deus, foi se exaltar. Né? A gente vê também outra coisa, esse princípio da autoexaltação, né? Ele queria aparecer, uma questão de posição, né? E a questão da autoridade e submissão não é uma questão de posição. Não existe isso. Assim é no mundo é assim. No mundo é por hierarquia, mas na igreja não, né? Entre vós é diferente. A gente vai, mais para frente, vai estar vendo com mais detalhe o texto que fala sobre isso. Então esse é o princípio de Satanás, né? Isso também ele incutiu no homem, né? O dia que você comer, você vai ser semelhante a ele. Foi a mesma coisa, né? Querer aparecer no lugar de Deus, né? Tomar lugar de destaque, se auto-exaltar, né? Filipenses, vamos ver um texto agora em Filipenses 2, também bem conhecido dos irmãos, né? Filipenses 2, do 5 até o 11. Filipenses 2, do versículo 5 até o 11. Fala assim: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê, irmãos, aqui o estabelecimento pelo Senhor de um caminho, de uma direção, né? Para tratar com isso. O Senhor nos deixou aqui um modelo para esse tratamento, né? Os anjos caíram, se rebelaram contra o Senhor, né? Feriram a autoridade do Senhor, tocaram no trono do Senhor. E quando
a autoridade de Deus ela é tocada, Deus imediatamente ele intervém, né? E o homem também caiu, pecou, né? E também foi colocado para fora do jardim ali para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. E dali o Senhor começa a tratar com o homem, né? Já é prometido ali para a mulher ali, né? Que da sua semente viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali já tinha profetizado o Senhor Jesus ali, né? Um que pisaria na cabeça da serpente, é o Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, né, o Senhor ele estabelecendo um caminho totalmente contrário do de Satanás, né? A mente de Satanás era subir, se elevar, se autoexaltar, colocar o trono dele acima do trono de Deus. Agora a gente vê o Senhor Jesus agora, por contrapartida, tomando um caminho totalmente contrário, né? Aí ele começa aqui no 5, tende vós a mesma mente. Esse é o caminho. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, né, na mesma substância de Deus, a mesma essência de Deus, igual a Deus. O Senhor Jesus na trindade essencial, igual a Deus. Ele é Deus, né? Ele é Deus, igual a Deus, com a forma de Deus. Mas fala aqui, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele falou que ele decidiu, no conselho da trindade, da divindade, não tomar essa força. Esse mesmo princípio que Satanás queria fazer, usurpar a autoridade, o trono, a força, usurpar. Então ele não teve por usurpação tomar essa força, mas ele tomou um outro caminho, para que o seu trono fosse estabelecido, né? Então ele começa a se esvaziar de si mesmo e assumir a forma de servo, né? Pois ele, subsistindo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, né? Da sua deidade, do que ele era, de toda a sua majestade, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Agora imagina, a gente cantou aqui, né? Servo, Jesus, servo de todos os irmãos. E foi isso mesmo que ele se fez, irmãos. Para ser expressado, para que isso fosse uma expressão para os homens e para os caídos também. Esse foi o caminho que nosso Senhor tomou. Se esvaziou, tornando-se semelhança de homens. Aí agora ele está semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, agora como homem, ele começa a tomar outro caminho. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Aqui entra a obediência, até a morte, e morte de cruz. Agora ele se esvazia, se humilha mais ainda, como homem agora, né? Na forma de homem, subsistindo agora em forma de homem. Como homem também ele se humilha, se esvazia mais ainda, e se tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então agora ele, vitorioso agora com a sua obra na cruz, né? Foi obediente até a morte, morte de cruz, já está falando da sua obra na cruz, de redenção pelo homem, era uma obra de redenção, né, para o homem. Agora Deus começa a exaltar ele, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então a gente vê que por conta disso o Senhor Jesus ele fala, né? Mateus 28, vamos ler Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, do 18 até o 20. Fala assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui Jesus já está falando
ressurreto, né? Depois da sua ressurreição, depois da obra consumada da cruz, né? Então Jesus já tinha ressuscitado, já tinha feito a obra, e agora ele aparece ali para os discípulos e ele fala para os discípulos: toda a autoridade me foi dada, nos céus e aqui na terra. Aí ele começa a delegar a autoridade. Toda essa autoridade que foi dada a ele, ele começa a delegar. Aí ele fala, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Então agora ele começa a delegar autoridade ali aos discípulos, né? Para quê? Para evangelizar, para pregar o evangelho a todas as nações, né? Para cuidar, aquilo que a gente estava falando no início, né? Para pastorear, para apacentar. Acho que vos dou autoridade para isso, né? Então essa é a autoridade que o Senhor ele vai delegando à igreja, a cada um de nós, né? Nós somos investidos de autoridade pelo próprio Senhor. Nós temos a autoridade do próprio Senhor em nós, né? Mas como é que o Senhor nos dá autoridade? Conforme nós vamos expressando uma imagem de Deus adequada, um testemunho de Deus, né? Quando nós expressamos Deus corretamente, Deus ele se sente representado por nós, esse é o princípio, e agora ele começa a nos investir de autoridade. Mas se também o contrário, a gente se não tem uma expressão de Deus correta, um testemunho correto, a gente fica pego sem autoridade nenhuma. Deus ele tira a autoridade dele de nós. E a gente fica infrutuoso, como a gente leu lá no primeiro versículo, de nada tem aproveito. Sede submissos, sede obediente, porque os seus pastores vão gemer, né? E você vai ficar infrutuoso, não vai ser edificado. Então não é difícil a gente ver, às vezes, irmão com 30 anos de igreja, né, de convertido, mas que não avançou, infrutuoso, muito porque não se deixou tratar, por causa da insubmissão, por causa da desobediência. Tem gente que fala assim, né? Irmão, é comum a gente ouvir isso. Irmão, obedecer só a Deus. É eu e Deus, homem não. É um irmão que não conhece Deus e não conhece como Deus se movimenta. Não conhece a autoridade de Deus. Que Deus ele tem autoridade, mas o caminho de Deus é um caminho de delegação de autoridade. Ele nos investe da sua autoridade. Então, quem não reconhece as autoridades de Deus, não reconhece a autoridade do próprio Deus. Como a gente leu lá em Romanos 13, né? Quem desobedece às autoridades, vai ter problema. Não tem edificação, porque está ligado com edificação. O Senhor mesmo ele não vai se confiar a alguém que não é responsável com o que Ele dá. Né? Deus deixou algo nas nossas mãos, mas Ele nos deu a graça a cada um de nós, não foi isso? Nos deu a graça. Mas Ele quer que cada um de nós utilizemos a graça com responsabilidade, né? Não de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Mateus 20, 20. Mateus, ainda no livro de Mateus 20, 20. A gente vai ver um outro aspecto, né, desse assunto. Mateus, capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, adorando, e pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A gente vê aqui que tinha ainda o conceito da posição, né? Posição, autoridade como algo de posição, como é no mundo. O mundo é assim, né? Aquele que exerce autoridade, então aqui a gente vai ver o caminho de Deus totalmente contrário, não tem nada a ver com posição, né? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Então a gente vê aqui que o Senhor aqui, ele correlaciona a autoridade com o cálice que o Pai tinha dado para ele, né?
Então isso também está intimamente ligado à autoridade. Nós estamos numa prova, como eu falei. Para cada um de nós nos é dado um cálice para beber. A gente vai passar por dificuldade. Vai ter insubmissão, vai ter desobediência, vai ter um monte de problema, né? Vocês vão beber esse cálice? Você vai rejeitar o cálice que o Senhor tem dado para você beber? É uma questão de cruz, né? De tudo passar pelo altar, como a gente cantou aqui ontem, né? Quando tudo deixardes no altar, está falando da cruz. Autoridade é uma questão de cruz, de vida com Deus, né? É de você beber o cálice, aceitar, né, o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, né, e ser fiel a Ele, uma questão de fidelidade, não tem nada a ver com posição. No mundo é assim, governador, né, a gente vai chegar lá. Vamos continuar. Responderam-lhe, porém, versículo 23, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, falaram, devem ter pensado assim, rapaz, mas eles foram na nossa frente, todos eles estavam com o mesmo pensamento, queriam sentar à direita ou à esquerda, pensando que era algo de posição, né? Então, versículo 25, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então a gente vê aqui mais uma vez, né, o Senhor colocando o caminho dele, é um caminho avesso. Você quer ter autoridade no reino de Deus? Não tem nada a ver com posição, irmão. Aquele que quer ter autoridade diante de Deus, sirva, se faça servo, né? Maior é aquele que serve. Sirva ao Senhor com responsabilidade, sirva aos irmãos também, considerando quem você é em Cristo, né? Porque nós estamos também submissos ao serviço dos irmãos, nós temos autoridade no que o Senhor colocou na nossa mão, não no que o Senhor não colocou na nossa mão. Cada um de nós temos autoridade quando nós reconhecemos o que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então, no que o Senhor nos deu, Ele nos investiu de autoridade. Mas também, por outra contraparte, estamos sendo provados. Se somos fiéis naquilo ali, o Senhor começa a delegar mais autoridade, mais responsabilidade, né? Por outro lado, o Senhor espera uma expressão maior de si mesmo. É isso que o Senhor está esperando. Mais dele, menos de nós, né? Ele quer ser conhecido pela igreja. A igreja, ela tem que expressar o Senhor coletivamente, né? A igreja, esse é o X da questão, né? Efésios 4, vamos para Efésios 4, 7. Efésios 4, 7, vai falar assim, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu homens dons, ou dons aos homens, mas aqui o sentido melhor, aqui mais adequado, é homens dons, né? Então aqui que interessante, né, que a gente começa a falar aqui no versículo 7, né? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todos nós recebemos a graça do Senhor, né? A questão lá da mina, não é isso? Cada um recebeu uma mina, não é assim?
A mesma graça que eu recebi, que você recebeu, é a mesma graça que Pedro recebeu, Paulo recebeu, né? Mas como nós lidamos com essa graça é diferente. Aí que começa a diferença. Quando você lida com essa graça adequadamente, com responsabilidade, lá na parábola da mina, né, elas começam a se multiplicar. Por quê? Porque tem responsabilidade, tem uma expressão correta de Deus, tem testemunho, é investido de autoridade. Deus, Ele assinou. É uma questão de vida. A autoridade é uma questão de você reconhecer pela vida, não pela posição. A vida não tem como você falar que é ou que não é, né? Mas a posição você pode até questionar, mas a vida não. A vida você está vendo. Você está percebendo Deus, né? Então é a questão da graça, né? Foi dada a cada um do dom de Cristo. Por isso diz, né? Quando subiu às alturas, na ascensão, o Senhor ascendeu, né? E agora na sua ascensão, Ele foi entronizado no seu trono, recebeu a promessa do Espírito Santo. Então o Espírito agora ele foi derramado no cabeça, e o Espírito agora derramado no cabeça, ele desce para todo o corpo. Não é para um ou para outro não, para todo o corpo, não é isso? E agora ele sobe na sua ascensão, entronização, se assenta lá, não usurpa o trono, ele não usurpa o trono. A gente ainda vê o Pai delegando o trono a ele, se assenta no trono, o Pai delegando autoridade para ele. Se assenta aqui no meu trono, até que sejam postos todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Né? Então ele chega lá no céu, né, na ascensão, e o Senhor delega o trono para ele. E é dado toda a autoridade, como a gente já falou aqui, né? Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Né? Concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, versículo 9, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A gente vê aqui o propósito, né? Para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres. Só até aí. Então a gente vê, né, que agora começa a acontecer algo interessante. Eu estou assim ilustrando, irmãos, falando assim um pouquinho a alegoria, para a gente estar ilustrando coisas que acontecem espiritualmente mesmo, e é verdade isso. Né? E agora acontece uma coisa interessante. Né? Quando o Senhor sobe, assenta e derrama o Espírito Santo, começa a acontecer algo bem interessante no mundo espiritual. Né? É dado dons aos homens, pelo Espírito Santo. E esse dom que é dado a cada um, quando esse dom começa a nos conduzir à nova vida, que é para isso que é o Espírito Santo, para nos conduzir à nova vida, porque a obra do Senhor até a cruz é para pagar o preço pelos nossos pecados, e a cruz para tratar com a nossa natureza caída. Mas não fica só aí, o Senhor quer avançar, isso é só o começo. É o começo, agora o Senhor ele quer nos introduzir na nova vida, a vida do corpo, da igreja, né? Então agora começa a acontecer uma coisa interessante, quando a gente começa a ser introduzido na nova vida, esse Espírito que nos é dado, que começa a nos introduzir na nossa vida, ele começa a gerar uma imagem em nós. Mas aí que é o interessante, aí começa a diversidade no corpo. Até então, todos somos iguais, pela graça. Até então, né? A mesma graça foi dada a cada um. Mesma graça. Não tem grego, não tem judeu. Porque tem muitos irmãos que usam isso para falar, não, irmão, somos todos, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A mesma graça, até esse ponto, não tem grego, judeu, homem, mulher. Não existe essa diferença. Mas quando a gente começa a ser introduzido pelo Espírito na nova vida, o Espírito começa agora a gerar uma imagem em nós. E quando essa imagem que começa a se expressar na nossa vida, ela começa a aparecer, a gente percebe que de cada um é diferente. Não é igual a nossa. Então a gente vê, quando a gente começa a olhar para o irmão, a gente olha, rapaz, apóstolo. Deu uns
não todos, uns, alguns, né? Conforme o dom que ele quis dar a cada um, colocou no corpo cada um aonde que ele quis, conforme a responsabilidade de cada um, conforme o coração de cada um. Ele não vê aparência, como Davi, né? Não vê aparência, mas ele olha para o coração do homem, né? Então Davi foi achado lá, apacentando ovelha lá no meio dos carrapichos, dos carrapatos, um homem com coração segundo o coração de Deus, né? E assim é Deus, né? Começa a ser expressada uma imagem de apóstolo, né? Então agora, Jesus como apóstolo, ele começa a ter que ser conhecido pela igreja, porque o apostolado é algo que é do próprio Senhor, também não é nosso. Ele é o apóstolo, não é ele que é o apóstolo? Mas essa função de apostolado, do apostolado do nosso Senhor, ela tem que aparecer. Vai aparecer em alguém, uns para apóstolos. Nem quando você olha ali, você tem aquele irmão ali, quando você olha para ele, você tem que conhecer Jesus como apóstolo. Se ele for fiel, tiver fidelidade, vai ser investido de mais poder, porque o Senhor vai se sentir representado por ele. Isso daí me representa, como apóstolo, né? Uns para apóstolos, outros para profetas. A mesma coisa, né? Outros, a gente começa a olhar para outros irmãos e a gente começa a ver uma imagem diferente naquele irmão ali. Rapaz, profeta, né? E a gente sabe que quem é o profeta? O Senhor é o profeta. Profeta dos profetas, Senhor dos senhores, pastor dos pastores, né? E agora o Senhor, ele precisa ser conhecido na igreja como profeta. Então agora a gente tem que olhar para aquele irmão ali, tem que conhecer no serviço dele um profeta, com responsabilidade, adequadamente. O Senhor, ele é aquele que canta louvores no meio da congregação. Quando o grupo de louvor está cantando ali, a gente tem que conhecer o Senhor, cantando louvores no meio da congregação. Se a gente tem fidelidade nisso, o Senhor vai nos investir de mais autoridade. Tem que reconhecer o Senhor no serviço dos irmãos, né? Mestre também, né? No pastores, né? Evangelista agora, né? Então, em outros vai ser gerada aquela imagem de evangelista. O Senhor, ele é o semeador que saiu para semear. Também a gente sabe que ele também é a semente. O Senhor, ele é o evangelista. Mas agora a igreja precisa conhecer o Senhor como evangelista. E vai conhecer como que a gente vai conhecer, irmãos? Aspecto daquele irmão ali, naquela expressão ali. O irmão precisa expressar Deus. Evangelistas, outros para pastores, né? Aquele que apacenta, né? O Espírito começa a gerar naquele irmão ali uma imagem de pastor. Então a gente tem que conhecer o Senhor como pastor, pela vida do irmão. O irmão tem que representar, né? É a representatividade do Senhor. Né? Da mesma forma que o Pai e o Espírito se sente representado pelo Senhor Jesus, pela fidelidade dele, o Senhor também espera ser representado por cada um de nós. Essa é a questão do testemunho, costurar a rede para ter um bom testemunho no nosso serviço, né? E os mestres também, né? O Senhor, ele é o mestre, é o nosso mestre, não é isso? E quando a gente está ensinando, está nesse encargo do ensino, a gente também tem que ter esse cuidado de ensinar o Senhor com fidelidade, expressar o Senhor, né? O Senhor, ele tem que ser visto no nosso ensinamento, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado, né? E todos esses serviços, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a gente vê agora o propósito, né? Para a gente conhecer Cristo, até que não é para o nosso ministério, não existe isso do nosso ministério, não existe um ministério com vista ao aperfeiçoamento dos santos, é para esse, não é para o meu usufruto, não é para mim, a minha auto-exaltação, né? Não é para isso, mas é para expressar o Senhor, para que o Senhor venha a ser conhecido.
para o amadurecimento dos irmãos. É isso que os irmãos têm que reconhecer em cada um de nós. Os irmãos têm que reconhecer em nós Deus. Por isso que eu falei que se a gente colocar o texto de Hebreus, né, que fala que sede submisso aos seus pastores, aos seus guias, sede obediente, a gente coloca só um lado. Mas tem um lado também, sede submissos uns aos outros. Porque um irmão tem que ver Cristo na vida do outro, né? O irmão tem que ver Cristo em mim, eu tenho que conhecer o que o irmão tem de Cristo. Conhecer o Cristo, né? Porque o corpo de Cristo ele foi partido por nós. Eu não tenho tudo, né? Mas eu conheço Cristo, eu tenho a minha porção, mas eu tenho que conhecer Cristo na porção dos irmãos também. Amém? Eu queria... Tem quanto tempo, irmão? Pode falar quanto tempo tem, mais ou menos? Tem que mais 15 minutos? — 57 já. Tá bom, eu já vou. Eu queria ler um texto, eu já vou estar acabando já. Queria ler um texto bem interessante, e eu vou estar terminando com esse texto já. Que acho que vai dar mais ou menos uma hora e um pouquinho, já. Eu creio que a porção para hoje já está boa. Eu queria ler um texto de Mateus 6, que até o Gabriel leu ontem pregando da oração, né? Mesmo texto de Mateus 6, o Gabriel usou esse texto para falar da oração, né? Eu já vou usar o mesmo texto para falar com relação à submissão, nesse mesmo texto. Já vou entrar no meu assunto, né? Mateus 6. Vou estar lendo só alguns versículos, não vou ler todo, né? Vou estar pegando alguns pontos de Mateus 6, para a gente meditar só nesse capítulo aqui, depois a gente vai estar encerrando, né? Então é um assunto, como o irmão falou ontem, que fala da oração, né? Fala da nossa comunhão com o Senhor, nossa conversar com o Senhor, né? Oração é você conversar com o Senhor. Então o Senhor aqui ele está ensinando a orar, não é isso? O Senhor está ensinando a orar. E tem algumas coisas aqui bem interessantes nesse texto aqui, que a gente, com relação a esse assunto que eu estou falando aqui, que a gente vai perceber agora. Versículo 1, Mateus 6, 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Agora já vê aqui que interessante, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça. A gente começa com esse assunto da autoexaltação. E qual é o fim dessa autoexaltação? Ao fim de ser-te visto por eles. É uma questão de querer ser visto pelos homens. Começa a querer se exaltar para ser visto pelos homens. Isso aqui é o assunto, né? Que a gente está falando, o nosso assunto. Então fica infrutífero ele, não tem edificação. Doutra sorte, não tereis galardão junto de nosso Pai Celeste. Aí versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Agora olha só o motivo, a motivação. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? Só aí. Então a gente vê o mesmo princípio da autoexaltação. É o princípio de Satanás. Né? Então quando a gente começa a ler esse texto aqui, a gente vai ver nesse texto todo esse princípio da autoexaltação. Né? Ele está dando esmola, fazendo algo bom. Né? Dar esmola, ofertar, dar uma oferta. Mas quando a gente começa a meditar nesse texto, a gente começa a perceber que a gente pode fazer coisas, né? A gente pode fazer coisas na igreja com a doutrina certa, mas dentro do princípio de Satanás. Você tem a doutrina certinha, o cara não falou nada errado, pregou certinho, está tudo ali na palavra certinho. Mas qual é o propósito? A autoexaltação. Não é ele diminuir para o Senhor aparecer. Não é o caminho do Senhor. Tem outro espírito ali.
Por isso que a gente vê, né, naquele texto conhecido, acho que está em Mateus também, não me lembro aonde, de algumas pessoas que chegaram para o Senhor, né, quando o Senhor veio, Senhor, ele fala, pô, naquele dia, quando ele vier, na segunda vinda, vai ter uns que vão chegar para mim e vão falar, Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu expulsei demônio, em teu nome, né, fizemos isso, pregamos, fizemos um monte de coisa. Eis que não conheço, não vos conheço, vós que praticaste iniquidade. Ué, mas o cara pregou por quê? Fora dos princípios de Deus. Faz a obra, mas dentro do princípio do diabo. Você pode, em doutrina, está corretíssimo, mas em princípio, você está no princípio de Satanás. A gente vai ver aqui, versículo 5, ó. Quando orardes, ó só, está orando. Está orando. É bom orar? É. Está orando, ó. Não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Autoexaltação. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora a oração, né? E o Senhor vai falar, ó, portanto vós orareis assim. Agora ele vai ensinar a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha... Olha só que interessante essa frase, irmão. Venha teu reino. E aquele que quer aparecer no lugar da cabeça, quem tem que aparecer é o cabeça da igreja. Né? O Senhor foi dado tudo que Ele fez e tudo que Ele é como cabeça da igreja. Né? Essa questão da cabeça é essa questão da autoridade. Né? A cabeça que tem que aparecer na igreja. Né? Quando a gente aparece no lugar da cabeça, você está auto se promovendo, né? Auto se exaltando, né? Não é o cabeça que está aparecendo. Ele cantou aqui no início, né? Nos santos dos santos a fumaça me esconde e só os teus olhos me veem. A fumaça fala da presença do Senhor. E a glória do Senhor encheu toda a casa. Esse é o propósito, irmãos. É a presença do Senhor encher toda a casa. Mas o Senhor tem que encontrar cada um de nós adequadamente, em princípio também, né? Somos chamados, né, a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? No Velho Testamento era oferecido ali pelas figuras daqueles animais ali, no Novo é o nosso serviço, é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, o nosso serviço, né? Aí depois vai falar, né, não toma a forma do mundo não, o mundo tem uma forma, mas a igreja é diferente. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não penseis de vós mesmos, o princípio da submissão, mais do que convém. Pensa de você mesmo mais do que convém. Aí vai falar a mesma coisa, mais ou menos parecido com Efésios. O Senhor concedeu uns para mestre, né? Aquele que tem dom de mestria é assim, o outro que preside é assim, né? Diferentes dons. Então a gente tem que saber quem nós somos no corpo, né? E considerar também o que os irmãos no corpo, a porção de Cristo que o irmão tem no corpo, não é isso? O Senhor, Ele quer se expressar na igreja, irmãos, Ele quer encher toda a casa, né? Então esse é a função dos apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, né? Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Nosso serviço é para aperfeiçoar os santos. Para quê, irmão? Porque para que os irmãos estejam adequados e a glória do Senhor possa encher toda a casa. E agora a glória do Senhor, ela nos esconde, só aparece Ele. A fumaça, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Aleluia! Aleluia! O Senhor tem que aparecer, irmão. Aleluia! Amém, irmãos? Sei que o assunto é bem extenso, né? Numa outra ocasião a gente avança mais um pouquinho. Amém, irmão? Vou ficar por aqui. Paz.